Olá, que alegria, que privilégio estarmos juntos neste momento para falarmos sobre um assunto de grande relevância para os dias que estamos vivendo. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos na América do Sul, em 8 países da América do Sul, um projeto chamado Projeto Quebrando o Silêncio. É uma campanha que visa conscientizar e fazer com que as pessoas entendam a violência de diferentes formas, seja contra crianças, contra mulheres, contra adultos, contra idosos, enfim, contra vulneráveis, e façamos com que as pessoas que sofrem esse tipo de violência, de abuso, possam ser ouvidas, dando oportunidade para que elas possam sair desse ciclo de violência. Nós temos alguns materiais de suporte e eu gostaria de apresentá-los para vocês. Nós temos material para trabalhar esse assunto com crianças, também temos o mesmo material para trabalhar numa linguagem adolescente e um material também muito especial para trabalharmos com os adultos. Todos esses materiais você pode encontrá-los na Igreja Adventista aí na sua cidade. E pode usar também o recurso do QR Code que está aparecendo na sua tela e baixar todos esses conteúdos. Este problema atinge diversas camadas sociais, na verdade ninguém está isento disso, e o empecilho maior para que esse ciclo de violência seja quebrado é o silêncio da vítima. Se ela não se expõe, difícil será ser tratado e ser também erradicado. Pensando nesta maneira de ajudar pessoas que estão passando por essa situação, eu tenho o prazer de apresentar a vocês neste momento a psicóloga Karina Danese, que trabalha no consultório atendendo os seus pacientes e também online. E ela vai conversar um pouquinho conosco neste momento e eu gostaria de perguntar a você, Karina, as pessoas que sofrem violência, abuso, enfim, elas manifestam alguns comportamentos e também algumas sequelas desse tipo de abuso perpetuado. Como nós podemos fazer para que isso não seja propagado e como reconhecer que as pessoas estão passando por essa situação? Essa identificação da pessoa vítima de violência se faz necessário, né? Mas existem diferentes formas de violência e algumas um pouco mais difíceis, complicadas de serem identificadas. Então vamos falar um pouquinho sobre as formas de violência. Temos a violência física, a violência sexual, a violência moral e psicológica. Essa última, violência psicológica, ela é muito mais difícil de ser identificada. Inclusive, a pessoa que está vivenciando, muitas vezes, a forma como acontece, através de ameaças, humilhações, faz com que essa pessoa não perceba essa violência ocorrendo. Ela se sente culpada, muitas vezes a sua autoestima, está tão baixa, tão depreciativa, que ela também não percebe essa violência. E muitas vezes essa violência ela precede a violência física. Não que a violência física seja necessariamente iniciada pela violência psicológica, entretanto, uma leva à outra, né? Sim. E essa violência, no cotidiano, afeta, né, a autoestima das pessoas que sofrem essa violência, da mulher, ou seja, do idoso, e também das crianças. Vejam, muitas que estão ali violentando, que estão machucando aquela criança, às vezes são seus próprios pais, na forma como eles imaginam que seria uma educação e que isso nunca deverá ser chamado de educação. E isso causa um trauma porque o pai é aquele em quem ela confia, né? Exatamente, Elvia. Na verdade, os pais são as pessoas que a criança mais ama. E a gente percebe isso, inclusive, com crianças que são retiradas do seu lar, né? Que sofreram uma violência tão extrema que elas precisaram ser tiradas da sua família. E muitas vezes, indo para lares ou mesmo para adoção, essas crianças sentem falta desses pais. São as pessoas que elas aprenderam a amar. Então, quando a pessoa que estava ali para cuidar, proteger, age com essa violência, o que fica gravado no psiquismo desta criança? Então, que é a forma, né, o toque que ela merece, a forma agressiva. Então, ela reconhece que deve ser tratada assim. Exatamente. Ela cresce imaginando ou pensando que essa é a forma que ela merece. É uma forma realmente de depreciar a criança, né? Então, às vezes,
Muitas vezes, a gente agora falamos de forma, né, exagerada, e essas crianças que são retiradas dos seus lares, não, mas você, pai, mãe, né, que age achando que educação e violência são compatíveis, não são compatíveis, né, em nenhum momento. Ela só vem para realmente trazer traumas para a criança, baixa autoestima, falta de concentração, tantas outras coisas que depois, né, resultam, né, o estresse pós-traumático que nós falamos, né, tanto a criança que sofre a violência quanto aquela que não sofre, mas ela enxerga a violência no seu lar, ela vê o seu pai batendo na sua mãe, o padrasto, ou seja, ela enxerga a violência, ela sim pode sofrer de estresse agudo, estresse pós-traumático e ter todos os sintomas desse transtorno, né, psicológico. Entretanto, temos outras, né? A violência ela pode gerar depressão, ansiedade. A violência, tanto a gente fala agora, né, da violência física, mas as outras formas de violência também, né? Como a gente mencionou, violência psicológica, aquela forma de tratar o outro depreciando, né, chantageando, através dessas formas, né, de comunicação, uma comunicação violenta. Ameaçando, né? Exatamente. E isso vai levar a criança crescendo, observando esse tipo de comportamento, perpetuar muitas vezes na sua idade adulta também. Ah, sim, com certeza. Nós conseguimos perceber esse comportamento sendo imitado, né? Então, a criança que experimenta ou que tem a violência no seu lar, seja, né, pelos adultos que ali convivem, ela vai, muitas vezes, propagar essa violência com o irmão mais novo, com colegas na escola. Então, com essa agitação, essa mesma forma de resolver os seus problemas, né? Ela leva isso para o seu cotidiano, sim. Exatamente. Karina, e como eu posso oferecer ajuda a uma pessoa assim, que está passando por isso? Muitas pessoas, às vezes, até sabem que o problema existe, mas elas dizem assim, bom, não é comigo, isso é um problema de família, eu não vou penetrar nas questões íntimas de cada família, mas enquanto eu penso dessa forma, alguém está sofrendo e vai continuar sofrendo. Que tipo de ajuda ou apoio eu poderia oferecer a uma pessoa que está passando por essa situação? Elvia, normalmente as pessoas que ficam sabendo, né, da violência existente em determinada família, elas acabam tendo medo de fazer a denúncia, medo de se envolverem e acabarem sofrendo também as consequências, mas é um medo infundado. Nós precisamos, o momento que nós omitimos essa ajuda, nós vamos estar consentindo com essa violência, né? Então existem os canais de denúncia, né? A própria revista traz os números, né, informativos, onde denunciar, a quem denunciar anonimamente. Exatamente. Então, a violência à criança, temos ali o conselho tutelar local, e isso é necessário se fazer para evitar, temos acompanhado aí nas mídias casos tão extremos de violência, onde as crianças sinalizaram, onde a criança sinalizou essa violência, ela não foi ouvida. E até chegar ao extremo, né, da morte. E essa violência extrema chegar à morte não é só por homicídio. Também essa violência ela pode gerar ideação suicida. A pessoa está ali há tanto tempo, cotidianamente sofrendo isso, que ela pode sentir uma angústia tão grande a ponto de ter o desejo de tirar a sua vida, né? E até mesmo por essa questão depreciativa, ela acha que também a culpa é dela, sim, né, muitas vezes. Então, chegar ao extremo, sim, de uma depressão a ponto de uma ideação suicida. E existem alguns passos, né, que a gente pode, assim, bem práticos, que a gente pode ajudar a identificar isso e dar uma mão para esta pessoa, que muitas vezes está tão fragilizada e não consegue se erguer daquela situação. Passos simples que eu e você podemos fazer. Exatamente. Inclusive, a revista ela vem trazendo um artigo que traz esses passos, tá? O que nós vamos mencionar aqui está no material. Você pode ter acesso a esse material, busca um material muito rico. Então, um dos primeiros passos é não julgar a pessoa. Ela já se sente suficientemente mal com toda essa situação. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, nossa, mas que mulher, né? Eu vou usar até um termo bem pejorativo, que mulher burra, como que ela permite aquilo na vida dela? Se fosse eu, nunca jamais permitiria, mas nós não podemos julgar essas pessoas. A história, talvez, que ela
traz, desde a sua infância, pode estar perpetuando essa violência. Talvez essa violência ela veio lá da sua primeira infância, da sua criação, da sua adolescência ou outras formas, e ela já tem essa vulnerabilidade. Isso, inclusive, é um dado importante, né? A criança que vive essa agressão, essa violência, ela vai estar vulnerável na fase adulta, inclusive a outros tipos de violência sexual, ela vai estar vulnerável a tudo isso. Ela apenas reproduz o mesmo comportamento. Exatamente, uma compulsão, a repetição dessa história. Então, realmente, não julgar a pessoa que está sofrendo isso. Sim, buscar, né? Não deixar que essa pessoa esqueça dela mesma. Mostre para ela o valor, a importância que ela tem. Né? Outra dica, e que isso vale para todos nós e para todas as situações, né? Escutar, acolher o sofrimento da pessoa. Quando nós acolhemos, no momento que ela está expressando essa dor através de palavras, ela já está cumprindo também o papel da emoção, que é expressar, e muito já se ajuda ao nós termos esse tempo de ouvir essa pessoa, né, de acolher a dor através da nossa escuta empática, né, Sim, da nossa... oferecer um ombro, né? Exatamente, Elvia. Então, mostrar que realmente nós nos importamos com ela através dessa escuta, desse acolhimento. Então, estar sempre disponível a essa pessoa, e aquilo que eu mencionei no anterior, talvez esse medo, né, de se envolver, essa omissão, ela pode ser muito perigosa. Então, não podemos nos omitir, precisamos estar disponíveis a ajudar essa pessoa, inclusive ao reunir provas. Sim. Né? Enquanto a pessoa está decidindo cortar esse ciclo de violência, você pode ajudá-la a reunir provas, né? Para que ajude a comprovar essa violência. Que ela está passando, né? Exatamente, né? E os canais que nós já mencionamos, de denúncia, ajudar ela a buscar, né, as formas de denúncias apropriadas. Encorajá-la, né? Encorajá-la. Porque às vezes até ela sabe que existe uma forma de buscar um socorro, mas tem medo, né, do que pode acontecer depois. Quem sabe você pode ser esse suporte também. Exatamente. E não só buscar ajuda na denúncia, buscar uma ajuda profissional, alguém que possa acolher essa dor dela de forma profissional, ajudando ela a vencer esses traumas. E mesmo realmente quebrar esse ciclo, né, de perpetuar a violência, para que ela possa ser ajudada por alguém profissional. Exatamente. E eu estava aqui pensando, muitas vezes nós pensamos na vítima e realmente, como a própria palavra diz, a vítima precisa de um socorro, mas o agressor também precisa. Não que nós estamos passando a mão em cima do agressor, mas se ele tem ou exibe esse tipo de comportamento é porque, na realidade, ele também está pedindo um socorro, né? Então, existem órgãos competentes também para trabalhar as disfunções, né? Tanto da situação da vítima como do agressor que está provocando essa situação. Exatamente, foi a forma que ele aprendeu, né, a expressar os seus problemas, a resolver os seus problemas, a não regular suas emoções e expressar, externalizar essa raiva, né, batendo, ofendendo as pessoas. Esse agressor, ele precisa de ajuda também profissional. Exatamente. É um assunto amplo, dá para conversar bastante sobre isso. Mas vocês estão vendo aqui essas imagens desses 2 vasos de flores, né? Talvez até você deve ter pensado, nossa, eles nem arrumaram as coisas, deixaram tudo bagunçado assim, mas é proposital. Deus criou um mundo tão belo. Deus caprichou na criação do mundo, principalmente nas flores, né? As cores, os perfumes, enfim. Deus foi imenso, dando um jardim para o primeiro casal. O pecado estragou tudo. E hoje nós temos visto isso aqui. As flores caem, as flores murcham, elas se despetalam porque elas sofrem os efeitos do pecado. As pessoas que estão passando por situações vulneráveis são mais ou menos representadas como isto aqui. E nós gostaríamos, com este nosso pequeno diálogo que tivemos, de despertar você, para que você pudesse ser uma ponte, uma ajuda, um ombro, para restaurar no que sofre, no que pede socorro, a imagem que Deus gostaria que ele tivesse. Ou seja, a perfeição da criação que Deus planejou para o seu mundo. Você tem essa oportunidade diante de você. Finalizando, Karina, que você gostaria de dizer para os que nos ouvem, diante do que temos visto? Realmente, Elvia, essa aqui é a melhor ilustração, né, para mostrar como que fica a vida da pessoa que sofre isso.
Então que nós possamos enfrentar isso, né? A nossa sociedade unida junto com a igreja, junto com os órgãos competentes, enfrentar, né? Para que as vidas possam ser restauradas. Sim, é possível, né? Vencer os traumas, inclusive, que são provenientes desse tipo de vida, de situações vividas. Então é possível, né, de uma vida destruída pela violência, tornar bela novamente. É possível. Então, que você possa ser esta pessoa que está disposta a ouvir, acompanhar, ajudar e quem sabe até salvar uma vida. E você tenha essa mensagem em seu coração e possa passar adiante este recado também. Como dissemos no início, o maior empecilho para que a vítima seja restaurada é o silêncio. Mas o maior empecilho para que nós não ajudemos alguém também é o nosso silêncio. Que você e eu ergamos a nossa voz em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão em situação vulnerável. Um abraço e que Deus abençoe você e sua família.